Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar esta luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é o inferno. Mais uma vez, abordaremos um tema que gera muita polêmica, pois temos nossas convicções arraigadas em nosso íntimo e nos é desconfortável ter que questioná-las. Tudo que é novo incomoda, assusta, tira-nos do comodismo intelectual e nos faz pensar. E é esse o nosso propósito, fazer pensar. A doutrina espírita é reconhecida por adotar a fé raciocinada por propósito. Busca entender e esclarecer o quanto possível todas as nossas crenças e convicções no tocante a isto, pois temos que compreender para aceitar. E para compreender, é necessário que exista uma lógica, ou pelo menos bom senso. Caso contrário, se transforma em crendice, misticismo, ignorância. Então, vamos falar sobre o inferno, esse possível destino que tememos tanto. Em todos os tempos, o homem acreditou que a vida futura nos reservava felicidade ou sofrimento. Por intuição, ele sempre produziu explicações que justificassem essa compreensão, considerando seu estágio de evolução moral. Assim, as penas ou recompensas eram reflexos dos instintos que nele predominavam. Para manter uma vida social condizente com suas necessidades momentâneas e em equilíbrio com o conceito de civilidade da época, criava-se uma perspectiva de vida futura de recompensas para os que se comportassem em conformidade com as regras vigentes, ou uma vida futura carregada de sofrimentos para aqueles que as desobedecessem. Era comum que as pessoas acreditassem que, sendo boas, em suas vidas futuras receberiam fartura de alimentos, guloseimas, bebidas inebriantes, luxo, conforto, ambientes limpos e lindos, enfim, uma vida maravilhosa. Em algumas religiões, até possibilidades questionáveis, como receber 72 virgens, o que é, no mínimo, totalmente nonsense. A contrapartida para aqueles que não tivessem o comportamento esperado seria a punição, que representasse os maiores sofrimentos imagináveis em decorrência de sua realidade. Por exemplo, para povos que habitavam regiões frias do planeta, a punição era viver eternamente num local com temperaturas polares. Já para os habitantes de regiões mais quentes, o local deveria ser extremamente quente, em chamas. Todos esses locais foram chamados de inferno. A palavra hebraica mais usada para se referir ao mundo dos mortos é Sheol. A origem do termo Sheol é incerta. A Bíblia hebraica usa essa palavra por 65 vezes para se referir ao submundo dos mortos, retratado como um abismo escuro e silencioso, situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iriam depois da morte. Fica claro que o uso dessa palavra serviu para identificar um local indesejável para se estar, mas está completamente ausente o conceito efetivo de que era um local de fogo eterno e tormentos terríveis. Os gregos usaram a palavra Hades para se referir ao submundo dos mortos, principalmente
quando citavam a Bíblia hebraica na tradução da palavra Sheol. Os cristãos emprestaram apenas o sentido geral de Hades, como mundo dos mortos, mas não há evidências no Novo Testamento de que os primeiros cristãos usassem a palavra com a mesma ideia mitológica grega. Lucas empregou a palavra Hades em seu evangelho como equivalente de Gina, buscando um contexto de castigo e tormento, visto que esta era a visão típica dos gregos e dos romanos quanto à situação de qualquer pessoa depois de sua morte. Na medida em que o cristianismo crescia, mais e mais romanos foram se tornando cristãos, até que no século VI aconteceu a cristianização do Império Romano. A partir daí, foram feitas muitas traduções da Bíblia para o latim, língua oficial dos romanos. Os primeiros textos traduzidos foram chamados Vetus Latina. Um monge poliglota de nome Jerônimo, depois canonizado como São Jerônimo, fez uma completa tradução da Bíblia para o latim, que ficou conhecida como Vulgata Latina. Na Vulgata foi usado pela primeira vez o termo infernos para traduzir a expressão hebraica Sheol para o termo grego Hades e também para a palavra Gina. Isto causou enorme mal-entendido, já que Gina tem um sentido diverso de Hades e Sheol. A maioria das versões da Bíblia em idioma português segue a tradição da Vulgata Latina e não faz distinção do original hebraico ou grego. A palavra infernos se referia ao mundo dos mortos na mitologia romana. É comum vermos as palavras recebendo novas conotações que alteram o significado original ou até mudam completamente seu sentido. Não é diferente com a história da palavra inferno. Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como destino de apenas alguns, de pessoas que não assumiram uma conduta louvável no ponto de vista religioso e que por isso foram condenadas ao sofrimento mais cruel, o de serem queimadas vivas. Também no inferno dos católicos existe, por toda parte, caldeiras ferventes, cujas tampas se abrem para vermos o sofrimento dos condenados se contorcendo e gemendo eternamente, tudo sob o olhar de Deus que os ouve sem piedade. Já aos bons era reservado o céu, os campos elíseos, o paraíso da mitologia grega que tanto influenciou os primeiros cristãos. Acreditava-se que os campos elíseos se localizavam nas regiões superiores do mundo, então era óbvio que entendessem que o inferno estivesse localizado no local inverso, ou seja, nos subterrâneos do planeta. E foi por esta localização do céu e do inferno que as seitas cristãs primitivas foram levadas a acreditar na existência de apenas duas opções para as almas dos que morriam: a perfeita felicidade ou o sofrimento absoluto. É atribuída a Dante Alighieri, em sua obra clássica A Divina Comédia, a popularização do conceito de inferno como local de fogo onde os demônios atormentavam as almas condenadas. Essa visão veio a se tornar a ideia popular entre cristãos de como seria o inferno. Para reforçar ainda mais esses conceitos, na obra existem diversas referências que causaram grandes influências, sobretudo pela presença da mitologia greco-romana, pois que no livro o próprio Dante se encontra com o poeta Virgílio, autor de Eneida, e com ele passeia pelo inferno. O conceito de penas eternas está tão presente na obra de Alighieri que ele cita a primeira advertência encontrada quando lá esteve. Uma placa com o alerta dizendo: Vós, que aqui entrais,
abandonais toda a esperança. Muitos relatos sobre os infernos os identificam como cidades, lagos, crateras de vulcões, castelos, enfim, muitas definições presentes em todas as crenças de que há um lugar para nosso sofrimento após a morte do corpo. O Papa Martinho V convocou o Concílio de Florença, iniciado na Basileia em 1431 e terminado em Florença em 1445, em que, entre outros assuntos abordados, estabeleceu o conceito de purgatório. Um lugar no plano espiritual que ficava entre a radicalização de céu e inferno. Havia uma certa insegurança quanto àquele que houvesse cometido pecados, porém lhe restasse a possibilidade de se purificar novamente através da penitência. Assim, as autoridades eclesiásticas decidiram aceitar a possibilidade de purificação após a morte, quando a alma passaria por um período de reflexão e arrependimento no purgatório. Hoje, entre os católicos, já existem muitas pessoas de bom senso que não consideram o conceito de céu e inferno tão ao pé da letra e os veem como alegorias, embora oficialmente a crença permaneça no catecismo católico tradicional. A doutrina das penas eternas teve razão para existir como um limitador naquela época de homens intelectual e moralmente pouco desenvolvidos, que teriam dificuldades em entender as penas graduais e proporcionais, impossibilitados que eram de perceber as nuances sutis entre o bem e o mal. Mais próximos do estado primitivo, só entendiam um Deus como um déspota, um soberano absoluto que devia ser temido acima de tudo. Assim, os castigos terríveis e eternos nada tinham de contrários à ideia de que faziam de Deus. Uma religião inteiramente espiritual e feita de amor e caridade não poderia harmonizar-se com a brutalidade de seus costumes e paixões. Vejamos a experiência vivida por Jesus de Nazaré, que nos trouxe a lei do amor, alicerçada no perdão e na caridade. Foi ofendido, injustiçado, maltratado, espancado e, por fim, crucificado. Não aceitaram sua religião e a consideraram uma blasfêmia, fazendo com que até os seus seguidores fossem perseguidos, presos e massacrados. A doutrina espírita trouxe o esclarecimento. Existem tendências viciosas que são inerentes ao espírito, já que se ligam à moral e não ao corpo físico. As aptidões e más tendências de alguns indivíduos são hoje estudadas e aceitas até pela psicanálise. Reconhece-se que são efeitos e não causa, consequências da natureza de nosso eu ou de nosso espírito. É assim, por exemplo, que o glutão enche a boca de água ao ver comidas apetitosas, despertando a sensibilidade de seu espírito para aquela oportunidade. Agindo através do pensamento, o espírito atua sobre os órgãos gustativos e digestivos, enquanto que, para outras pessoas sem essa tendência, nada acontece. Seguindo essa ideia, compreendemos que um espírito irritável deve gerar um temperamento mal-humorado, de forma que uma pessoa não é colérica por ser mal-humorada, mas é mal-humorada porque seu espírito é colérico. Desculparmos-nos dos nossos erros como a fraqueza da carne é um sofisma para deixar de assumir nossas responsabilidades. O espírito é sempre responsável por todos os seus atos. A doutrina espírita, baseada nas observações positivas sobre os fatos constatados,
estabelece um código penal para a vida futura, que podem ser resumidos em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à perfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta de que dela decorrem trazem o seu próprio castigo nas suas próprias consequências naturais e inevitáveis. Terceiro, todo ser humano, podendo corrigir as suas imperfeições por sua própria vontade, pode poupar-se dos males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída que tem que ser paga. Esse é o verdadeiro significado do olho por olho, dente por dente, ensinado por Moisés. Aquele espírito que apresentar mais imperfeições sofrerá mais que outro com menos imperfeições. Da mesma forma, o espírito com mais qualidades obterá mais felicidade que um com menos qualidades. Em virtude da lei do progresso, todos nós temos a possibilidade de nos libertar do mal que habita em nós, pois Deus não repudia nenhum de seus filhos. Mais do que isto, Ele nos ajuda para que possamos evoluir sempre. O sofrimento é decorrente de nossas imperfeições e nos acompanhará, independente de estarmos habitando o mundo material ou um mundo espiritual. Dessa forma, nós mesmos produziremos nosso meio ambiente, quando desencarnarmos, não sendo, por óbvio, um lugar criado por Deus. Isto significa dizer que o pretenso inferno, de fato, está dentro de nós. Acompanha-nos em nossa consciência, que é aquela que nos cobrará por nossos erros do passado. Imaginemos que tivemos uma vida aproveitável sob o ponto de vista moral. Quando desencarnarmos, seremos recebidos por espíritos mais elevados que nós, que lá estarão para nos acolher com amor e respeito, que desejam nos ajudar em nossa adaptação e em nossos primeiros passos no mundo espiritual. Isto ocorrerá se nos arrependermos, se desejarmos nos reabilitar e se desejarmos aprender em como reparar nossas faltas. Além disso, estaremos em locais muito agradáveis, similares ao que lemos no livro de André Luiz e vimos em seu filme homônimo, Nosso Lar. Já aqueles que não se arrependerem de seus erros e se mantiverem algemados ao terrível remorso, ou mesmo que continuarem no mundo espiritual com os mesmos sentimentos negativos, com mágoas, orgulho e sentimento de vingança, não terão esse destino de bem-estar. A estes estará reservado o umbral, um local desolador, triste, sombrio e, para alguns, até tenebroso, um lugar para que tenhamos a oportunidade da reflexão, similar ao purgatório dos católicos, onde encontraremos nossos antigos desafetos, os nossos inimigos da vida física. E tudo isso irá nos causar dor e sofrimento, muita tristeza ao ver o resultado de nossas conquistas negativas. A cada um estará reservado um tempo específico para essa reflexão, uma vez que a duração do castigo estará subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Cada um vivenciará sua própria tortura conforme seu modo de pensar na quitação de suas dívidas. Cada espírito será o seu próprio juiz e seu próprio algoz. A punição, na verdade, estará na mente de cada um de nós. Aqueles que acreditarem possuidores de enorme culpa poderão criar à sua volta um ambiente terrível, até mesmo com as labaredas de fogo e caldeiras fumegantes, tais quais as pinturas medievais. Aquilo que nos assombra, aquilo que nos faz sofrer,
estará presente em nosso dia a dia no umbral. E acreditem, meus amigos e amigas, que esse inferno será muito pior do que os apregoados pelas crenças religiosas seculares. Alguém poderia questionar: então basta dizer que se arrependeu e sair daquele lugar? Não é tão simples assim. Os irmãos espirituais, que têm a tarefa de nos acompanhar em nossa recuperação no plano espiritual, não podem ser enganados. Eles possuem a capacidade de olhar para o nosso eu e sentir o verdadeiro arrependimento, a verdadeira vontade de se corrigir, o verdadeiro desejo de consertar o que fizemos de errado em uma nova reencarnação. Somente com muita sinceridade e vontade de evoluir é que poderemos deixar esse local de sombras. O arrependimento é o primeiro passo para melhorarmos. Não depende de lugar ou tempo, embora, quanto antes ocorrer, menos sofrimentos. Quando imaginarmos o inferno, não percamos tempo preocupados com as imagens mostradas em quadros ou em filmes. Não fiquemos tentando descobrir qual religião identificou melhor o inferno com mais detalhes e características. O inferno será da forma que o merecermos e o desejarmos. Já nos disse o Mestre: a cada um segundo a sua obra, tanto no céu como na terra. Antes de nos preocuparmos com o inferno, nos preocupemos com a maneira de evitá-lo. Usemos nosso tempo para melhorarmos enquanto seres humanos. Busquemos no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus os melhores conselhos e, com estes conselhos, o melhor uso de nosso livre-arbítrio. Poderíamos perguntar: Deus teria nos criado imperfeitos? Não há dúvidas de que Ele nos fez perfeitos. Porém, uma vez que fazemos uso de nosso livre-arbítrio e damos vazão aos nossos instintos ainda vinculados ao nosso ser, cometemos erros e contraímos dívidas morais. Apesar de perfeitos, fomos criados ignorantes e atrasados devido à incomensurável sabedoria do Pai, desejoso de que também nós estivéssemos submetidos à lei do progresso, tais quais todas as criaturas do universo. Ele fez da felicidade um prêmio pelo trabalho e esforços empregados, somente conquistada pelo nosso merecimento. Todos nós podemos transformar nossa vida numa oportunidade de aprendizado e prática do bem, da caridade, do amor ao próximo e do perdão. Uma forma de atenuarmos as consequências de nossas faltas é nos livrarmos de nossos defeitos o quanto antes possível, aproveitando nossa atual reencarnação. Isto sim é a vacina anti-inferno e está disponível a todos, independente de idade, gênero, raça, nacionalidade ou crença religiosa. Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, deixa sempre a porta aberta ao culpado para que ele possa retornar ao bem. Deus é bom e justo. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail. O endereço está abaixo.